Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, abra os teus olhos, abra a tua mente, abra o teu subconsciente, o teu intelecto, para poder entender e compreender e pôr em prática a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. O conselho é a vontade dele para a nossa vida. A palavra de Deus é o único livro, a Bíblia é o único livro que nos dá a vida eterna, que tem todos os conselhos para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Mas para que tudo isso venha acontecer na minha vida, eu tenho que crer na palavra. E crer não é simplesmente falar, eu creio na palavra de Deus, eu acredito no que está escrito. Não. Quando eu creio, eu tomo posse e quero que o que está escrito aconteça na minha vida. Porque tem mais de 8.000 promessas que Deus nos faz. E a maior de todas, meu amigo, eu bato na tecla, a maior de todas as promessas é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Veja bem, o mundo, há dois mundos. Há o mundo físico, que nós enxergamos, que nós tocamos, que nós vemos com os olhos naturais. E há o mundo espiritual, que é o mundo de Deus. E é neste mundo que Deus quer que nós vivamos, no mundo dele. Mas para que nós venhamos viver no mundo de Deus, nessa terra, no mundo espiritual, para que nós venhamos ser espíritos nessa terra, temos que receber o Espírito de Deus. Porque só assim poderemos nós fazer a vontade de Deus. Porque vamos ser guiados pelo Espírito dele, pela vontade dele. É o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que conduziu o Senhor Jesus. Que deu a vitória ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi batizado nas águas por João e logo em seguida ele recebeu o Espírito de Deus. E assim ele foi conduzido ao deserto, venceu as tentações, venceu as propostas do diabo. Ele venceu tudo e venceu a morte. E ele é o exemplo para que nós venhamos também da mesma forma receber. Jesus falou assim, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Então ele é o exemplo maior. E se ele falou, temos que tomar posse da tua palavra. Porque ele prometeu. E ele não é homem para que minta. Ele é Deus e ele vela sobre a sua palavra para que aconteça. Mas a palavra de Deus só vai se materializar, só vai se concretizar, só vai acontecer na minha vida se eu crer. Se eu crer de todas as minhas forças. Então, crer, meu amigo, na palavra de Deus é você ler a Bíblia e você tomar posse. Isso tem que acontecer na minha vida. Eu não aceito. Isso tem que acontecer. Se é uma doença, se é um problema, você tem que confiar. Se Deus prometeu resolver o teu problema, então você tem que entregar, você tem que cobrar de Deus. Sim, cobrar. Peraí, o Senhor prometeu. Então tem que acontecer na minha vida. Então você vai exercer uma fé sobrenatural, uma fé que vai mover uma montanha de um lugar para o outro. Se a tua fé, meu amigo, for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, Jesus falou, você vai pegar uma montanha e atravessar de lugar. Ou seja, vai acontecer coisas grandes na sua vida, vai acontecer coisas impossíveis aos teus olhos, mas é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus, mas só é possível para Deus na sua vida, meu amigo, se você exercer uma fé sobrenatural, não uma fé natural, que Deus vai fazer, eu creio. Não, não é assim, meu amigo. Você tem que pôr força, você tem que crer de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. Você tem que crer no que está escrito aconteça na sua vida. Você tem que colocar à prova a palavra de Deus. E para receber o Espírito de Deus, meu amigo, você tem que querer, de fato, ser espírito. Você tem que querer, de fato, ser conduzido pela voz de Deus. Você tem que querer.
Você tem que olhar para a sua vida e dizer, peraí, até hoje eu só fiz escolhas erradas. Até hoje eu lutei com as forças dos braços, pela minha vida financeira, minha vida familiar. E nada aconteceu, eu só tenho sofrido. Eu não quero mais essa vida. Eu abandono essa vida para querer ser guiado por Deus. Você já sabe o que é ser guiado pela voz de Deus, pelo Espírito de Deus? Você tem consciência do que é isso, meu amigo? Não tem dificuldade, não tem deserto, não tem inferno, não tem demônios que você não vença. Porque você vai estar sendo guiado por aquele que venceu o mundo, venceu a morte. Se você tem medo da morte, de morrer, se você tem medo do amanhã, são sinais que você ainda não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa com a morte, porque morrer é lucro. No mundo que estamos, no mundo injusto, no mundo de mentiras, no mundo que só tem tragédias, morrer é lucro. Por que é lucro? Porque a pessoa tem certeza que partiu desta, ele está com o Pai. Essa é a certeza que temos. É o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Mas só tem essa certeza as pessoas que receberam o Espírito de Deus. E o Espírito Santo é a maior das promessas. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos dar vida e vida com abundância. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procuram tais que assim o adoram. Então, o Pai, Jesus se tratou o Pai. Por que o Pai? Porque Jesus nasceu da água e do Espírito. Então ele estava na condição de filho de Deus. E assim são todos que são nascidos de Deus, são filhos de Deus. Então ele procura tais que o adoram em espírito e em verdade. Jesus é o Filho de Deus, que desceu dos céus, mas ele batizou nas águas, ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que nós podemos também ser chamados filhos de Deus após receber o Espírito de Deus. Porque antes disso, meu amigo e minha amiga, somos criaturas de Deus. E é por isso que há o sofrimento, há a desigualdade, há o medo, porque a criatura ainda não é filho. Para ser filho, a pessoa tem que passar a reconhecer a sua situação. Peraí, eu sou criatura. Eu não aceito ser criatura. Se eu tenho a condição de ser filho de Deus, eu quero ser filho de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar a mentira, eu tenho que abandonar a prostituição, eu tenho que abandonar o engano, eu tenho que abandonar os furtos, eu tenho que abandonar a vida de mentira que eu vivo, eu tenho que abandonar o amante, eu tenho que abandonar tudo. Filho, pai, mãe, espiritualmente tem que abandonar tudo. O que é? Os costumes que você tem que abandonar. Porque você tem que entregar o seu tudo para Deus. Porque Deus entregou tudo dele, o filho dele. Então, o tudo de Deus pelo seu tudo. Ou é tudo por tudo. Ou desce, ou sobe. É dessa forma. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Essa é a entrega que nós temos que fazer, meu amigo. Deus nos chama a isso. É tudo por tudo, meu amigo. Você dá o seu tudo para Deus, você recebe o Espírito Santo. Se você não dá, se for pela metade, se você se doar pela metade, eu não minto, mas de vez em quando eu roubo aqui, pego um dinheiro ali. Então você não está servindo a Deus, meu amigo. Porque servir a Deus é estar dentro da palavra dele. É uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Você que é depressivo, vive num quarto escuro, Deus ele pode tirar você da situação. Se você entregar a sua vida, a sua alma, se você crê no Filho de Deus, ele tira você da situação, porque a depressão é a doença da alma e tem atingido muitos e muitos, têm sofrido com este mal, com essa miséria. Por quê? A alma está vazia, a alma suspira por vida, mas a pessoa, na consciência, na mente dela, ela acha que é normal. Ela acha que é normal, porque todos têm isso. Não, meu amigo, não é normal. O Espírito Santo se alcança pela mente, pelo que você quer. Quando você faz uma faculdade, você não faz pelo coração, você faz pela mente.
pelo raciocínio. E assim é Deus. Temos que usar a nossa cabeça, a nossa mente para se voltar para Deus. Ainda que o nosso coração, ainda que nossa vontade não queira, nós temos que usar a nossa mente e ir contra a nossa vontade, os nossos desejos. Então o Senhor Jesus disse assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Como Deus procura a tais assim que adoram? Através do Evangelho. Deus tem chamado: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem chamado a todos: invoca-me no dia da angústia, que eu vos aliviarei. Então Deus tem chamado a todos. Você que é depressivo, você que matou, que já roubou, você que tem vivido uma vida de inferno, Deus te chama. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus veio para os doentes, as pessoas que a sociedade não dá valor, que ninguém dá valor. Deus te chama, meu amigo, você é valoroso. Deus, ele te ama e ele te quer. Mais do que tudo, não importa o que você já fez, se você arrepender hoje do que você já fez e se entregar para Deus e querer ser de fato um verdadeiro adorador, de fato você quer receber o Espírito de Deus e ser uma nova criatura, Deus, ele faz isso por você, porque ele quer a tua sinceridade. Veja bem, Deus é Espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, para que eu venha adorar a Deus como ele quer, como ele deseja, eu tenho que ser espírito. Então eu tenho que parar e pensar: eu vivo no mundo natural, mas para eu entrar no reino de Deus e para eu adorar a Deus, eu tenho que nascer da água e do Espírito, eu tenho que ser espírito. Então, para ser espírito, meu amigo, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que receber o Espírito de Deus, porque só assim você vai adorar a Deus verdadeiramente como ele quer, não como você quer. Tem pessoas que querem adorar a Deus da maneira delas. Ah, eu quero louvar a Deus, eu vou cantar. Ah, eu quero louvar a Deus, eu vou pregar. Não, não é assim. Cada um tem um chamado. Às vezes você está fazendo algo, meu amigo, adorando a Deus da sua maneira, e nunca parou para ouvir a voz de Deus. Busca primeiro o Espírito Santo. Se entrega, se limpa. Perdoa quem você tem que perdoar. Abandona o que você tem que abandonar. Busca o Espírito Santo. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para isso, meu amigo, você tem que nascer da água e do Espírito para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque só assim você vai fazer a vontade do Pai. Meu amigo e minha amiga, eu te convido a estar conosco nessa sexta-feira para se libertar. Você que ouve vozes, vê vultos, tem medo de morrer, tem medo de ouvir o próprio nome, se esconde debaixo da cama. Você que tem se cortado, se mutilado, eu te convido a estar hoje na igreja Em Busca da Verdade, do lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaipé, Minas Gerais. Você que está sofrendo, você conhece alguém, traga essa pessoa. Ajude o teu próximo. Às vezes essa pessoa, até você mesmo está sofrendo. Eu te convido, vem estar conosco. Rua Frei Alves, número 23. Venha participar hoje da libertação completa. É a sexta-feira da libertação dos males que vêm contra a sua vida. Para você poder então limpar a casa, limpar o teu interior limpo, para que Deus ele possa entrar. Porque Deus não habita em lugar imundo. Então vem estar conosco nesta sexta-feira. Hoje, exclusivamente hoje, vem estar hoje. Você tem o hoje, você não tem o amanhã, meu amigo. Você conhece alguém que está sofrendo. Convide essa pessoa.